Se você deixou dinheiro parado esse mês, você perdeu dinheiro, mesmo sem gastar nada. E o mais perigoso não é isso. É o fato de que você provavelmente nem percebeu. Você olha sua conta, vê que o saldo ainda está lá e sente uma falsa tranquilidade. Parece que está tudo sob controle. Você não gastou além do necessário, não fez nenhuma loucura, não entrou em dívida. Na sua cabeça você fez o certo. Mas enquanto você se sente seguro, algo está acontecendo fora do seu campo de visão. O preço das coisas está subindo, pouco a pouco, todos os dias. Não de forma agressiva o suficiente para te assustar, mas constante o suficiente para te afetar. E é exatamente assim que o jogo funciona. Não é um erro seu. Também não é coincidência. Existe um mecanismo silencioso operando o tempo todo, reduzindo o valor do seu dinheiro sem precisar tocar nele. Você não vê o dinheiro saindo, mas sente quando ele já não compra mais o que comprava antes. E quando você percebe, já foi. Você faz o que todo mundo diz que é o certo. Controla seus gastos, evita dívidas, pensa 2 vezes antes de comprar, tenta economizar sempre que dá. Existe um esforço real aí. Disciplina, cuidado, intenção de fazer as coisas do jeito certo, e ainda assim, parece que nunca é suficiente. O dinheiro entra, você organiza, segura, tenta fazer render, mas no fim do mês, a sensação é a mesma. Não sobrou como deveria. Não rendeu como você imaginava. E o pior, você não consegue apontar exatamente onde errou. Porque o problema não está no que você fez, está no que você não viu. Enquanto você está focado em não gastar errado, existe um sistema inteiro funcionando ao redor, fazendo com que mesmo as decisões corretas percam força com o tempo. Você está jogando um jogo achando que conhece as regras, mas já começou em desvantagem. E é aqui que a maioria se engana. Acredita que controlar o dinheiro é suficiente, quando na verdade o próprio dinheiro está sendo corroído em silêncio. E enquanto você tenta proteger o que tem, ele já está perdendo valor sem pedir permissão. Agora vem a parte que quase ninguém te mostra do jeito que realmente funciona. A inflação não aparece como uma cobrança. Você não recebe uma notificação dizendo que perdeu dinheiro. Não existe um aviso no seu banco alertando que o valor do seu saldo encolheu. E é exatamente por isso que ela passa despercebida. Ela não tira o dinheiro da sua conta. Ela tira o poder do seu dinheiro. Hoje você paga um valor por algo simples. Amanhã, paga um pouco mais. Depois, mais um pouco. Nada absurdo o suficiente para te fazer parar. Mas suficiente para, ao longo do tempo, mudar completamente o quanto seu dinheiro realmente vale. E o mais perigoso é a forma como isso acontece. Não é um impacto direto. É um desgaste constante, invisível, progressivo. É como um vazamento que você não vê, mas que está acontecendo todos os dias, gota por gota, sem barulho, sem urgência aparente, até o momento em que você percebe que o nível já baixou e não tem mais como ignorar. E quando isso acontece, a sensação é estranha. Você ganha mais do que antes, mas sente que pode menos. Você trabalha, recebe, organiza, mas a vida parece cada vez mais cara. E não é impressão. É o efeito silencioso de um sistema que não precisa aparecer para funcionar. E o que torna isso ainda mais perigoso não é só o sistema. É a forma como a sua mente reage a ele. No começo, você percebe que algo ficou mais caro. Estranha um pouco. Questiona. Mas logo vem a justificativa pronta. Tá tudo subindo mesmo. E isso acalma. Faz parecer normal. Depois disso, você se adapta. Talvez escolha uma marca mais barata. Talvez reduza um pouco a quantidade. Talvez corte algo que antes fazia parte da rotina. Pequenas decisões. Ajustes quase imperceptíveis. E é aqui que o jogo se consolida. Você não luta contra o aumento.
você se ajusta a ele. Sem perceber, começa a aceitar menos pelo mesmo dinheiro. Começa a reorganizar sua vida para caber dentro de um cenário que piorou, mas que você já passou a tratar como padrão. E isso acontece em silêncio. Não existe um momento em que você decide conscientemente perder poder de compra. Isso vai acontecendo aos poucos, através de microdecisões que parecem inofensivas. Só que somadas, elas mudam tudo. Você não sente o impacto de uma vez. Você vai se moldando a ele. E quando olha para trás, já não vive mais como antes, mesmo ganhando igual ou até mais. Agora, amplia a visão por um segundo. Isso não acontece por acaso. Existe uma dinâmica por trás disso tudo, e ela não depende da sua vontade para funcionar. Empresas aumentam preços porque os custos sobem ou porque o mercado permite. Ajustam embalagens, reduzem quantidades, reposicionam produtos, tudo de forma gradual, sem chamar atenção, mantendo você dentro do jogo. Governos expandem a quantidade de dinheiro em circulação. Parece distante, técnico, mas na prática significa mais dinheiro correndo atrás das mesmas coisas. E quando isso acontece, o valor de cada unidade diminui. E no meio disso tudo estão os bancos. Enquanto seu dinheiro fica parado, eles usam esse dinheiro, emprestam, investem, fazem ele girar. O seu dinheiro trabalha, mas não para você. Percebe o desenho? De um lado, o custo de vida sobe. Do outro, o valor do seu dinheiro parado cai. E no meio, você tentando equilibrar os dois sem ter clareza do que realmente está acontecendo. Não é uma conspiração. É um sistema funcionando exatamente como foi desenhado. E quando você entende isso, começa a perceber que o problema não é só gastar bem ou mal. É estar inserido em um jogo onde ficar parado já é perder. E é no seu dia a dia que esse processo fica mais perigoso. Porque ele se esconde nas coisas mais comuns. Você vai ao supermercado e sente que a conta aumentou, mesmo comprando praticamente as mesmas coisas. Não foi uma decisão errada. Foi um acúmulo silencioso de pequenos reajustes que você não acompanhou. Aquele produto que você sempre comprava continua com o mesmo preço, mas vem com menos quantidade. A embalagem é igual. O valor parece estável. Mas o que você leva para casa diminuiu. Você paga o mesmo por menos. As assinaturas que pareciam baratas começam a se somar. Um pequeno aumento aqui, outro ali. Nada suficiente para cancelar, mas o suficiente para pesar no final do mês. O combustível sobe, o aluguel ajusta, o plano muda de valor. Tudo de forma espaçada, fragmentada, sem um grande choque. E por isso, você não reage. Porque não existe um único momento claro de perda. Existem vários pequenos momentos que passam despercebidos. E é assim que o dinheiro some de verdade. Não em grandes decisões, mas na soma de pequenas mudanças que você aprendeu a ignorar. Agora junta tudo isso e olha o impacto real. Não é só que as coisas ficaram mais caras. É que o seu dinheiro perdeu força. Aquilo que antes cobria o mês inteiro, agora exige ajustes. O que antes era simples, agora precisa ser pensado. E mesmo quando você recebe um aumento, a sensação não acompanha. Parece que nunca chega no ponto de aliviar. E isso gera uma percepção perigosa. Você começa a sentir que está parado, que não evolui, que trabalha, se esforça, tenta fazer tudo certo, mas continua no mesmo lugar. Só que não é isso que está acontecendo. Você não está parado. Você está sendo empurrado para trás, aos poucos. E como esse movimento é lento, você não percebe na hora. Só sente o efeito acumulado. A pressão maior no fim do mês. A necessidade constante de ajustar. A sensação de que o dinheiro nunca acompanha a vida. E isso desgasta. Porque parece falta de progresso, quando na verdade é perda silenciosa. Agora presta atenção nisso, porque é aqui que tudo muda.
O problema nunca foi só gastar demais, nunca foi só ganhar pouco. O problema é você estar jogando um jogo sem enxergar a regra mais básica. Dinheiro parado perde valor. Enquanto você acredita que está sendo prudente, guardando, segurando, evitando riscos, na prática, você pode estar aceitando uma perda constante. E isso quebra uma ideia que muita gente carrega por anos. A ideia de que guardar dinheiro por si só é segurança. Se esse dinheiro não acompanha o que está acontecendo fora, ele não está protegido. Ele está sendo corroído em silêncio. E é nesse momento que a percepção vira. Você começa a entender que não basta esforço, não basta disciplina, não basta intenção de fazer o certo. Se você não enxerga o mecanismo, você continua tomando decisões que parecem corretas, mas que te mantêm exatamente no mesmo lugar. Ou pior, te fazem andar para trás sem perceber. E é aqui que entra a parte que quase ninguém te ensina. Você cresce ouvindo que precisa economizar, que o segredo é gastar menos do que ganha, que guardar dinheiro resolve o problema. E isso parece lógico, parece responsável, mas dentro desse sistema, isso é só uma parte da história. E muitas vezes, a parte menos importante. Porque economizar sem entender o que acontece com o dinheiro depois que ele é guardado pode te dar uma falsa sensação de avanço. Você acredita que está construindo segurança, quando na verdade só está desacelerando a perda. E ganhar mais também não resolve sozinho. Se o padrão de decisão continua o mesmo, se o dinheiro continua exposto ao mesmo mecanismo, o resultado tende a se repetir em outro nível. Entra mais, mas perde mais também. E cortar gastos ajuda, mas tem limite. Existe um ponto em que você não tem mais o que cortar sem afetar sua própria vida. Percebe o padrão? As soluções mais comuns atacam o comportamento visível, mas ignoram o sistema invisível. E enquanto você foca no óbvio, o principal continua acontecendo sem resistência. Então qual é a saída dentro de um cenário como esse? Não é uma fórmula mágica, não é um truque rápido, e definitivamente não é continuar fazendo exatamente o que todo mundo faz esperando um resultado diferente. A saída começa quando você para de tratar dinheiro como algo estático. Dinheiro não é algo que você guarda e esquece. É algo que precisa acompanhar o ambiente onde está inserido. Se o cenário muda e o seu dinheiro não acompanha, você perde. Simples assim. Isso muda a forma como você enxerga tudo. Você deixa de focar só em quanto entra e quanto sai, e começa a prestar atenção no que acontece com o dinheiro enquanto ele está parado. Começa a questionar se ele está protegido ou exposto, se está acompanhando ou ficando para trás. E isso não exige perfeição. Exige consciência. Porque quando você entende o jogo, suas decisões deixam de ser automáticas. Você para de reagir e começa a agir com intenção. E isso, por si só, já te coloca em uma posição diferente da maioria. Volta para o começo e olha isso com outros olhos. O dinheiro que você deixou parado não ficou intacto. Ele foi sendo desgastado todos os dias, sem aviso, sem alarde, sem aparecer no extrato. E é por isso que a maioria nunca reage. Porque não existe um momento de dor claro. Não existe uma cobrança direta. Existe um processo silencioso que vai mudando a sua realidade pouco a pouco. Você só percebe quando algo que era simples começa a pesar. Quando o padrão de vida exige mais esforço. Quando o dinheiro parece encolher, mesmo sem ter saído da conta. E nesse ponto, muita gente ainda acha que o problema está nela. Acha que não ganha o suficiente, que não se organiza bem, que precisa tentar mais. Mas agora você já viu o que estava escondido. A inflação não aparece como uma retirada, mas se manifesta na sua vida todos os meses. E a partir do momento que você enxerga isso, ignorar deixa de ser uma opção.